Tem um monte de gente dizendo por aí que não consegue dar ração extrusada para o mansarrão. E eu falei para as pessoas que eu duvido mesmo. Eu duvido que uma pessoa que seja um criador de trinca-ferro, pode ser ele o primeiro trinca-ferro da vida dele. Será que ele não consegue dar ração extrusada? Chegou um ponto da gente olhar para o fundo da gaiola da gente e ter nojo. Eu olho para o fundo da gaiola do meu trinca-ferro, eu tenho nojo de ver o acúmulo de cocô, o acúmulo de urina, o acúmulo de resto de ração, principalmente quando a ração não é extrusada. Umas porcaria que vende por aí, porque essas rações à base de sementes é umas porcarias. Eu já vi gente falando bem aqui no canal que o meu trinca-ferro gosta muito dessas rações para não morrer de fome. Seu trinca-ferro, desculpa a expressão, come até cocô. Dentro de uma gaiola fechada, sem uma água, sem uma ração boa, sem uma farinhada. E tem gente que está pensando que isso é coisa para trinca-ferro de criatório. Não é. Isso é para o seu trinca-ferro mansarrão, é para o que está iniciando, mas o meu trinca-ferro, ele não come ração, come. É tudo uma questão de você tentar entender que você pode estar colocando a ração extrusada como a única ração. Se sua ração tiver, se sua gaiola tiver semente de alpiste, qualquer outra semente, ou se sua gaiola tiver qualquer outra ração que seja a base de sementes, o que esse trinca-ferro vai fazer querendo comer ração extrusada? A ração, a base de sementes, ela deixa o pássaro viciado com o barulho da própria semente. Crec, 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 crec. É isso que eu escuto. O meu trinca-ferro viciado, com o bico viciado em querer quebrar sementes. E uma semente seca que vai machucar a língua, uma semente seca que vai dar pivite, que vai dar calo, uma semente seca que vai dar gordura no fígado. Só que a gordura é no fígado do pássaro e não é no seu. Por isso que muitas vezes tem muitas pessoas que falam que o trinca-ferro não tem problema comer essa ração à base de sementes. Eu crio trinca-ferro há muitos anos e eu sei que você também cria. Mas está num tempo da gente entender que todos os dias, tanto pela manhã como pela tarde ou à noite, quando você chegar em casa, é importante você fazer a manutenção da sua gaiola, a manutenção do seu trinca-ferro. Ah, mas eu saio muito cedo. Limpa de noite, que de manhã amanhece limpa. Ah, mas eu chego muito tarde. Mas com fé em Deus, você vai chegar na sua casa. E quando você chegar, depois de tudo que você fizer, tenta dar uma atenção para o seu trinca-ferro. Isso vai fazer a diferença. As pessoas que pegam um trinca-ferro hoje, o que elas têm feito? Elas têm feito uma disputa ou até mesmo uma concorrência com a ração. Eu dou 3 tipos de ração. Nesse período, eu ofereço a nativos. No segundo período, eu ofereço a Alcon. E no terceiro período, onde é a época da reprodução, eu ofereço a Nutrópica. Sempre uma de cada vez. E você? Qual ração você está oferecendo? Se for extrusada, ela é muito boa. Eu tenho certeza que ela tem a qualidade ideal para o seu mansarrão, para o seu trinca-ferro. Agora, é muito importante você que está aí do outro lado compreender o seguinte: talvez seja isso que está fazendo o seu trinca-ferro fazer uma fezes com muita urina. Talvez é isso, você não entendeu, vou explicar.
Se você vê o seu trinca-ferro fazendo uma fezes com muita água, ele está fazendo fezes e urinando, como eu e você faz. Cuidado, seu pássaro pode estar ficando doente. Você vê que a fezes é muito pouquinha e a urina é muito maior. Quer dizer, ele está bebendo muito mais água do que ele está comendo. E isso pode deixar o pássaro desnutrido, desidratado e muitas vezes fraco. O trinca-ferro mansarrão, para ele abrir o canto, primeiro de tudo ele tem que ter uma boa fêmea. Mas a fêmea do mansarrão é diferente da fêmea do coleiro, diferente da fêmea do azulão. E é por isso que a gente tem que deixar separada, só para ele ouvir. E eu vou servir para o meu passarinho o pimentão vermelho, o pimentão amarelo, o pimentão verde. Deixa eu falar uma coisa para você. Todos os três são os mesmos pimentões. Só muda a cor. Só tem essa tonalidade, essa qualidade. Um quando é verde, o outro quando está ficando maduro e o outro quando já está maduro. Dá um pedaço de goiaba, goiaba branca, goiaba vermelha. Tenta encontrar para o seu trinca-ferro frutas naturais, como o araçá do mato, araçaúna, e isso, a gabiroba. Ofereça para o seu trinca-ferro a uva, a pitanga. Ofereça para o seu trinca-ferro a jabuticaba. Ofereça para o seu trinca-ferro coisas que são muito boas e que vão gerar para o seu mansarrão, sem dúvida, uma alimentação mais forte, mais formidável, mais festiva, que vai deixar o seu pássaro mais aceso. Quantas pessoas que hoje em dia fica falando para mim, pois eu boto fruta, o meu mansarrão não quer comer. É claro que ele não vai comer. Tem pouco tempo que ele chegou de gaiola. Sim, tem pouco tempo que ele está na sua casa. Tem pouco tempo que ele está com você. Tem pouco tempo que ele está no seu prego. Então, cara, através da mexida, o que é a mexida? É o manejo, é a rotina de todos os dias, de tanto você mexer, ele vai acabar se acostumando com você. Eu vejo muita gente por aí que não consegue ter sucesso. O sucesso vem do trabalho, e o trabalho gera o sucesso. Quando você começa a focar, você começa a entender como que funciona o organismo do trinca-ferro. Um trinca-ferro, para ser bom, ele tem que nascer com esse consentimento. Mas aí eu pergunto para você, e depois se você quiser comentar aqui embaixo, você vai dizer para mim o que é um trinca-ferro bom. Porque para mim, um trinca-ferro bom é um trinca-ferro que canta na temporada, na época dele. Não corre, canta de cara. Esse para mim é um trinca-ferro bom. Agora eu tenho ouvido falar que o trinca-ferro tem que ser brigador. Eu tenho ouvido falar que o trinca-ferro tem que ser machiador. Eu não gosto, pessoalmente, falando a verdade para você, que é iniciante, está chegando aqui no canal. Não sou afim, não gosto, não passa no meu gogó, trinca-ferro que briga, trinca-ferro que macheia. Você sabe por quê? Ninguém ganha pela porrada, a gente ganha pelo canto, pela fibra, pela velocidade, pelo retorno rápido. É isso que a gente ganha. Então, como que eu treino o meu trinca-ferro? Através de frutas. Como que eu faço essa transição? Eu vou botar ele dentro do voador, o mais alto pé direito do voador, que puder, pelo menos um voador de 3 metros, 2,50 metros, e eu vou pendurar essa fruta em diversos locais desse voador, na parte de cima, para ele poder aprender a ter deslocamento, ficar mais rápido, mais dinâmico, ele ficar mais, trabalhar inteligentemente. É por isso que tem trinca-ferro que pula em vários puleiros. É por isso que tem trinca-ferro quando está cantando, canta nos 3 puleiros. Por quê? Porque são pássaros que estão dentro da sua casa e que são trabalhados para poder chegar na hora ter um rendimento que você quer. Uma acerola, uma ingá, um pedaço de chuchu, um pedaço de mamão de vez, o coco seco,
a laranja-lima, o abacate, a carambola. Sim, isso aí é muito bom, isso é diferenciado, são coisas que ninguém dá todos os dias, e eu tenho certeza que a partir do momento que você começar a mudar a sua mente, e você começar a procurar essas coisas, como a pimenta rosa, vai fazer a diferença para todo mundo. O que amansa o trinca-ferro? Fruta. O que deixa o trinca-ferro fogoso? Fruta. O que deixa o trinca-ferro mais manso, conversador, mais assanhado? Fruta. Quanto mais doce a fruta, mais fogoso ele fica. Quanto mais carnuda a fruta, mais assanhado ele fica. O trinca-ferro ele é muito parecido com o sanhaço. Só que o sanhaço é mais sem vergonha. O sanhaço, quando ele vê mulher, que ele gosta mais de mulher, né? E aí quando a mulher bota a fruta para ele fica lá batendo asinha para ela, cantando. E se bobear, a mulher bota o dedo, ele vem no dedo. Não vai embora não. Eles gostam muito de mulher. O pássaro preto também é assim. Gosta muito de mulher. O trinca-ferro não. Ele mantém a fibra. Se você abrir a gaiola, escapou, ele vai embora. Principalmente se não for criado desde filhote. Então, eu preciso fazer as combinações. Eu preciso, por exemplo, uma boa combinação, milho verde e pitaia. Milho verde e pitaia. Você vai botar aí um pouquinho de aminomix nos dois. Você pode pegar a pitaia e o jiló. Sim, muito bom. Uma ótima casada. Fogueia, esquenta. E é super natural. O milho verde e o pimentão, que é a casada mais violenta do que essa. A pimenta e a maçã, a pimenta e o pimentão, sim, esquenta, fogueia, entendeu? Demais. A berinjela, só a berinjela pura já deixa o trinca-ferro do jeito que a gente gosta. A banana da terra, ela é ótima. Você vai, pega a banana da terra, aquela, sabe? Tá ali entre devez e a madura. Você bota para ele arrebenta. Você oferecer para ele aí o maracujá é um ótimo vermífugo natural. O mamão também é um ótimo vermífugo natural. Você deixa ele com a semente e tudo, tá? Você vai encontrar aí muita coisa, a folhinha de hortelã. Então, cara, a alimentação correta para o mansarrão, sem dúvida, ela está dentro desse contexto. O milho verde tem que ser verde, porque eles têm colocado milho maduro. E eu ouvi muita coisa, que o passarinho vai engordar, mas se a gente não der a alimentação correta, sabe o que vai acontecer? Ele vai ficar fazendo esse cocô ralo. E isso com mais urina do que fezes. E aí você vai deixar o pássaro doente. Aí você vai deixar o pássaro abaixo da média. Aí você vai deixar seu pássaro sem se desenvolver. Tem pássaros que são muito pequenos. Por quê? Não comem bem, não se alimentam bem, não estão abertos a ficarem melhor. Por quê? Porque o dono não sabe que tem que dar uma farinhada. O dono não sabe que tem que dar um alimento diferenciado. Meu irmão, hoje, um dos melhores alimentos é a casca de ovo, farinhada de ostra, com carvão ativado. Sim, farinhada de ostra com carvão ativado. Não tem coisa melhor, entendeu? Aí, eu vejo muita gente falando desse jeito assim, JH, eu tenho que dar o cálcio, não precisa. A ração que você usa, ela já tem o cálcio. Lembre-se, o mansarrão, ele tem que estar coberto das laterais, tem que ter mais puleiro dentro da gaiola pequena, ele tem que estar ali dentro até amansar. Quando ele amansar, ele vai passar por uma gaiola melhor, ele vai ficar mais bonito, mais fogoso, mas nesse momento é isso que tem que fazer. Eu não vejo ninguém dando uma acerola, dificilmente eu vejo alguém servindo maracujá, eu vejo poucas pessoas servindo jurubeba. Jurubeba, então,
quase não vejo ninguém servindo jurubeba. Batata doce, até que então o pessoal está servindo bem, mas ainda as pessoas têm dúvida se a batata é crua ou se ela é cozida. Você tem que colocar algum tipo de tempero. Não precisa colocar tempero nenhum. E ela é cozida. A batata doce é cozida. O ovo cozido, cara, o ovo cozido, a batata doce é a melhor casada, sim, a melhor casada. E eu posso ser sincero para vocês, tem muita gente que já começou a agregar isso à alimentação semanal. O que eu quero dizer? Pelo menos uma vez na semana, a pessoa ela deve fazer esse tipo de alimentação até para fortalecimento e movimento nutricional do pássaro. Eu vejo muito rabo quebrado, muitas penas quebradas, passarinho que fica careca, passarinho que fica com o pescoço pelado, tudo isso ligado à falta de nutrição. Tudo isso ligado à falta de vitamina. Sim, às vezes o passarinheiro não percebe que o passarinho precisa tomar um banho, eles não percebem que o passarinho precisa deslanchar, sim, tomar um sol, eles não veem que o passarinho precisa ir para um voador para poder voar, eles não pensam nisso. Eles querem saber quanto tempo falta para o Trinca-Ferro cantar. Essa é a verdadeira, sim, é a verdadeira multidão de erros. E hoje as pessoas querem reproduzir, mas elas querem reproduzir com 4, 5 trinca-ferros dentro de casa. É legal que você tenha só seu casal, isso mesmo, fica mais fácil, mais prático. E entenda, se você pegou alguma fêmea com alguém, essa fêmea, ela tem que ter, sem dúvida, um potencial, porque senão é igual às outras. E você que está aí do outro lado, que busca uma alimentação, uma ração, você que busca uma boa farinhada, você que está do outro lado aí, muitas vezes não sabe quantos tenebres você deve dar, não sabe quantas vezes na semana você deve oferecer. Tem aqui no meu vídeo, tudo explicando para você como que você vai fazer para poder alimentar esse trinca-ferro mansarrão. Quando o trinca-ferro chega na casa da gente, ele é mansarrão, ele é novo de gaiola. Primeira coisa é botar uma ração à base de frutas. Sim, o mansarrão ele pega com mais facilidade, fica muito melhor, sem dúvida. O seu mansarrão ele vai viver de novo, porque se você for botar uma outra ração, ele vai pegar também. Sabe qual é o problema? O problema é que ele vai ter dificuldade para comer essa ração. E aí, meu amigo, para todo mundo que está aí, o pássaro começa a ficar ruim. O pássaro começa a ficar de uma forma que ele não consegue se levantar. O pássaro começa a ficar de uma forma que você não consegue ver uma reação dele. Por quê? Se ele não come uma verdura, serralha, couve, almeirão, rúcula, se ele não come uma cenoura, né? Sim, se ele não come uma beterraba, se ele não come ali uma folha de couve, sim, ele não vai melhorar. Se ele não come um pedaço de melão, um pedaço de tomate, se ele não come um pedaço de pimentão, se para ele não é servido um pedaço de carambola, um pedaço de manga, como é que vai ser a vida desse pássaro ali dentro de um local apertado, sem dúvida, e quando ele estiver pronto? Então, pessoal, qualquer mansarrão é bom, principalmente aquele que come melhor. Os que estão cantando de madrugada, os que estão piando, os que estão machiando, estão quase soltando o canto. Os que estão fazendo aquele barulho estranho, os que voltaram a cair pena. Lembre-se, o segredo é a alimentação. Se você comprar um cachinho de uva, dá 2 uvazinhas para ele. Se você comprar um jiló, compra um pedaço de jiló, bota um pedaço para ele de jiló, bota um pedaço de tomate. Se você tem na sua casa um pedaço de pimentão, bota um pedaço de banana junto com pimentão, serve um amargo com doce, um azedo com suave, né? Que esteja mais entre esses daí, mas sirva frutas, verduras, legumes. Tudo isso é muito bom para amansar, para poder dar essa dieta, para deixar ele favorável, para ele ficar sempre bonito. E lembre-se de uma coisa, o bom manejo, quem faz somos nós.
O seu mansarrão é muito bom, só depende de mim, só depende de você. Paciência é tudo.